Bom, diarreias, né, doutora? Poxa vida, o meu cachorrinho amanheceu com uma diarreia, né, um cocô pastoso ou uma diarreia líquida, ora com sangue, ora com muco. Poxa vida, doutora, e aí? O que que eu tenho que fazer? O que que eu preciso fazer quando eu vejo isso aí? Né? É logicamente que vocês vão levar para o veterinário, tá, gente? Mas aqui nesse vídeo de hoje, eu queria que vocês soubessem o curso da diarreia, a diarreia aguda, a diarreia crônica, tá? Eu queria que vocês soubessem disso, como é que é um cocô de um intestino delgado, de um intestino grosso e o que a gente precisa fazer. Porque tem um raciocínio, pessoal, tá? Tem um raciocínio antes pra gente poder usar antibióticos. Porque quando a gente vê diarreias por aí, e eu pego isso muito na minha rotina aqui da clínica, é que o animal tem diarreia, né? Ou aquela a diarreia pequenininha, ou aquela diarreia violenta, né? Que o animal tá sendo chupado, desidratado, já taca o antibiótico de primeira mão. E não, tá? A esmagadora maioria dessas fezes diarreicas, presta atenção no que eu tô falando, a esmagadora maioria dessas fezes diarreicas, sanguinolentas ou não precisa de antibiótico, gente. Esse é o foco do vídeo. Doutora, meu cachorro tá com diarreia. E aí? O que eu faço? Aí o que a pessoa faz? Taca logo metronidazol. Não é não? Taca logo um antibiótico fortíssimo para conter essa diarreia. Não, gente, a esmagadora maioria já se resolve com outras condutas, né? E os artigos falam pra gente que antibiótico terapia como tratamento de primeira eleição para diarreias é totalmente desencorajado, tá? Então vamos conversar mais sobre isso e vou conversar também sobre casos meus aqui que eu não tratei com antibiótico e as diarreias eram assim horríveis. Eu vou mostrar aqui as fotos para vocês dos meus pacientes com diarreias violentas, tá? E outras diarreias mais amenas também, tá? Com sangue, sem sangue e nenhuma delas eu tratei com antibiótico. Vou repetir, nenhuma delas eu tratei com antibióticos, gente, tá? Porque não é isso que os consensos falam. Então, se vocês, sei lá, né, algumas pessoas têm nojo de ver cocô, essas coisas, vai ter muito cocô nesse vídeo de hoje, tá bom? Mas, antes de eu mostrar toda essa história, toda essa história com relação à diarreia, os bastidores da diarreia, né, e a conduta, o raciocínio, né, inteligente sobre as diarreias, eu quero mostrar aqui para vocês o que é a diarreia e se existe alguns tipos de diarreias. Vamos lá. O que é a diarreia? Diarreia é quando há uma mudança na consistência das fezes e o aumento de frequência das evacuações que ocorre por vários mecanismos. Dentre eles, temos mecanismo de diarreia osmótica. Ocorre quando certas substâncias, como açúcares, laxantes, frutose, gorduras, não são absorvidas pelo intestino e permanecem no lumen intestinal, atraindo água para o intestino e aumentando o volume e a frequência das fezes. Isso acontece muito em pacientes que têm intolerância à lactose. Tá? Temos também mecanismo de diarreia secretora. É quando eletrólitos e água são secretados para o lume intestinal em quantidades maiores do que o normal, resultando em fezes líquidas e frequentes. Isso acontece muito em pacientes que têm infecção por bactérias do tipo salmonela. Mecanismo de diarreia inflamatória. Ocorre quando há um dano ao epitélio intestinal, uma ruptura da integridade da mucosa do intestino, causando a eliminação de muco, sangue e proteínas no lúmen. Isso acontece muito em pacientes que têm parvovirose, doença inflamatória intestinal e neoplasia. E, por fim, temos o mecanismo de diarreia motora. Por exemplo, pacientes com hipertiroidismo terão um trânsito intestinal muito rápido, porque os movimentos intestinais serão rápidos. Na síndrome do colo irritável, a motilidade do intestino é anormal durante o jejum. As contrações são exageradas depois da ingestão de alimentos gordurosos ou em resposta ao estresse. E isso diminui muito o tempo de contato do bolo fluido com as células epiteliais absortivas. Por isso, a diarreia. Causas. Quais são as causas das diarreias? Tá, gente? É isso aqui tudo. É tudo isso aqui.
Então, quando vocês vêm pra gente, pergunta, doutora, o meu cachorro amanheceu com uma diarreia sanguinolenta, uma diarreia não sanguinolenta, mas veio muito violenta, veio bastante líquida, né? Ou com umas fezes, ora líquidas, ora pastosas, ora com muco, ora com sangue, né? Ou até aquela transparente mesmo, normal. Doutora, o que que é? Vocês perguntam pra gente, o que que é? Gente, mais uma vez, é isso aqui tudo. As possíveis causas podem ser isso aqui tudo. Então não tem como a gente pegar e falar pra vocês, olha, é isso aqui, não tem como. É por isso que no comecinho do vídeo eu falei, doutora, meu cachorro amanheceu com diarreia, eu faço o quê? Leva no veterinário, porque a gente precisa investigar, gente. A gente precisa investigar. Entendeu? Todas essas causas aqui. Eu vou botar no próximo story maior pra vocês baterem o print. Então, pessoal, quando vocês vêm pra gente com os animais de vocês com uma diarreia muito grave, violenta, ou aquela diarreia pequenininha, que fica vindo, vai e volta, né, esporadicamente, ou aquela diarreia insistente, pentelha, né, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar sanar essa diarreia o mais rápido possível, porque esse animal tá desidratando, mas enquanto a gente tá ali tratando os sintomas, né, os sintomas do que quer que esteja acontecendo, a gente vai investigar. Isso aqui tudo que eu falei, vai investigar. Procura, se vira. Médico é formado para isso, para investigar, tá? Agora, todas as vezes a gente vai conseguir o diagnóstico certinho, bonitinho ali? Não, gente. Por quê? Porque primeiro tem a situação financeira do tutor. Às vezes o tutor não vai poder fazer todos os exames que a gente precisa, a Nárnia, né, por causa do financeiro. Então vai dar para fechar o diagnóstico? Não. Então, nós temos esse cenário, tá? O financeiro do tutor. Um outro cenário que a gente tem, pessoal, é quando a doença, ela tá muito no começo. A gente sabe que doenças têm cursos, tá? Algumas doenças com um curso mais rápido e outras com um curso mais devagar. Então, se a gente tá pegando uma certa doença muito no começo, a gente não vai conseguir diagnosticar num primeiro momento, numa primeira consulta, numa primeira internação. A gente não vai conseguir diagnosticar rápido. Entendeu? Porque tá muito no começo, a doença é muito lenta de aparecer, tá bom? Mas é claro que ali, enquanto a gente está investigando, a gente vai tratando a diarreia. Então, temos esse outro cenário, o curso da doença. E um outro cenário, gente, é quando, que é o que eu mais pego aqui, né? O animal tá ali há 200 mil anos fazendo cocô mole, com sangue pastoso, ninguém tá descobrindo, né? Então, o que a gente faz? A gente trata mesmo, sem saber. E se resolver, fecha-se o diagnóstico. Fecha-se o diagnóstico, tá? Por muitas vezes eu pego aqui pacientes com um possível, né, uma suspeita de doença inflamatória intestinal. E aí, quando o tutor já passou por 1000 pessoas, né, e nada deu certo, né, e eu apareço na vida desses pacientes, juntamente com o colega presencial, vamos tentar alguma coisa. O que quer que a gente tenha tentado, olha, deu certo. Nunca mais fez cocô estranho. Então, a gente meio que fecha o diagnóstico, né? Porque o real teria que fazer com biópsia e tudo mais, mas às vezes não dá. Isso falando de doença inflamatória intestinal. Só um exemplo, tá, pessoal? Então, ali meio que fecha-se o diagnóstico. Na literatura, nós somos respaldados por fechar diagnóstico, né, medicamentoso. Teste de prova, né? Vamos tentar isso aqui? Beleza. Deu certo? O animal tá lindo? Fecha o diagnóstico. Isso aqui é rotina que acontece comigo. Tá? Só para vocês saberem. Bom, como eu já havia falado para vocês, as diarreias, pessoal, com sangue ou não, pastosa ou líquida, né, com muco ou não, tem um curso. Então nós temos aí diarreias agudas e diarreias crônicas. Vamos às diarreias agudas, tá bom? Diarreias agudas, pessoal, é aquela diarreia que vem violenta, meu Deus, parece que explodiu o intestino, né? Saiu o intestino do animal ali no chão. Aquela diarreia, aquele aguaceiro, aquela podridão, aquele fedor, né? Ou aquela diarreia pastosa, né? Parece um bolo, né? Um bolo meio miado, né? Com cor enegrecida ou não, amarelada, esverdeada, whatever, né? Mas é uma diarreia pastosa ou até uma diarreia líquida, violenta. Essa é o tipo da diarreia aguda e ela é muito pontual. A gente sabe, geralmente, o porquê que ela aconteceu daquele jeito lá. Ou porque o animal comeu alguma guloseima, ou porque ele foi na lata do lixo, comeu lixo, tá bom?
Ou porque, o que eu mais vejo aqui, gente, o pessoal, né, além de automedicar, mas tem aquela cultura ainda, gente, que a gente está tentando desconstruir. Fazer vermifugação como prevenção. Gente, isso não tem mais, tá? Isso não existe mais, tá? O que acontece? Quando você faz o vermífugo para prevenção, mas nunca aconteceu nada, beleza, mas vai chegar uma hora que vai acontecer. Porque além de você estar dando uma medicação sem necessidade nenhuma, porque não tem, gente, vacina é para prevenção. Medicação, remédio para vermes, não previne nada. Entendeu? Você só está intoxicando aquele animal a um nível homeopático. Porque vai chegar uma hora que vai dar merda. Entendeu? Por quê? Porque qualquer medicação, gente, medicação quebra a barreira intestinal. Aí você tá quebrando devagar. Aí vai chegar um dia que vai quebrar real. Aí vai reclamar, tá? Então, vermifugação com prevenção, eu já vi dando problema. Diarreias violentas, tá? Então, vocês estão vendo aqui, gente, que é uma coisa pontual. Aconteceu alguma coisa de diferente na vida daquele paciente, ele comeu alguma coisa, automedicação, whatever, e ele já faz, né, em seguida aquela diarreia sinistra. Ele já faz aquela diarreia lá. Então, esse contexto que eu tô explicando pra vocês é uma diarreia aguda, e ela cursa ali num período de 3 dias, de 5 dias, de 7 dias, e assim que a gente retira, né, o que a gente sabe, o que aconteceu, o que a gente sabe, a causa daquela diarreia aguda violenta, né, assim que a gente retira, o animal já fica lindo, tá? Ou espera, né, já não pegou ali na hora, então espera metabolizar o que quer que ele tenha ingerido e depois, no fim, isso cessa. Então o curso ali é 3 dias, 7 dias, é pouco. Só para fechar essa parte aqui do agudo, tá, pessoal? Eu tenho uma paciente que ela é cardiopata, né? Enquanto as medicações estavam ajustadas, ela estava linda. Só que como a gente sabe que problemas cardíacos são problemas que degeneram de uma maneira muito devagar, né? O coração ele vai morrendo, vai perdendo a sua função de uma maneira muito devagar, vai degenerando. Tem que sempre ficar ajustando, né, as doses das medicações, né, do paciente cardiopata. Então, nesse momento, nesse ponto, nessa ocasião, as medicações estavam desajustadas. O que aconteceu? Ela teve uma diarreia violenta. Eu falei, olha, fala com um colega, um cardiologista, que ele precisa ajustar essas doses. O coração tem uma ligação íntima com o intestino. Se esse coração não tá bem, né, então o intestino não vai estar bem. Então, assim que ele ajustou a dose, a gente tratou ali a diarreia, mas assim que a gente ajustou a dose, o cocô dela ficou lindo. Após o término do tratamento, né, esse cocô continuou lindo. Porque as medicações cardíacas estavam ajustadas. Tá bom, gente? Agora vamos ao curso da diarreia crônica, tá, gente? Que é o que eu mais pego aqui. A esmagadora maioria que eu pego aqui são aquelas diarreias crônicas, tá? Então, a diarreia crônica, pessoal, o curso dela é para mais de 3 semanas, tá? E o que eu pego aqui não são aquelas diarreias para mais de 3 semanas. As diarreias que eu pego aqui são diarreias para mais de 1 ano, de meses a 1 ano, que são as diarreias crônicas. Que são as diarreias crônicas, tá? Quando é que a gente sabe que essa diarreia está se cronificando? Quando já passa de 3 semanas. Depois de 3 semanas, essa diarreia tá continuando, gente, então já se cronificou. Aí, mais do que nunca, você tem que investigar. Porque já se passaram mais de 3 semanas, tá? E a diarreia, gente, crônica, não é aquela diarreia em grandes quantidades, violentas, entendeu? Geralmente é aquela diarreia pentelinha, pequenininha, de vez em quando é um cocô mole, né? Ou às vezes, nessa diarreia crônica, né, que é chatinha, pequenininha, não é tão violenta como aguda, às vezes nessa diarreia crônica, né, há uma agudização, né, da diarreia crônica. Ou seja, ninguém sabe o que está acontecendo, não tem diagnóstico fechado ainda, né? O que eu pego aqui vai tratando sintoma, mas ninguém investiga a causa. O animal fica com aquela diarreia chata, esporádica, que ele vai e volta, horrendo, né? E aí chega uma hora que há uma agudização da diarreia crônica. Aí vem aquela diarreia violenta louca, né? Mas olha o histórico antes. Aquela diarreia chata pequenininha aqui, ó. Meses já. Que é o que eu pego aqui. Doença inflamatória intestinal, insuficiência renal, doenças hepáticas,
Isso aqui é tudo crônico. Aquela diarreia chata que tá há milhões de anos e ninguém consegue descobrir. Eu peguei um caso, pessoal, que uma paciente falou assim, isso aqui são os casos que eu pego. Doutor, eu não quero fazer biópsia porque eu não tô sentindo segurança. Mas eu sei que o meu animal ele tem alguma diarreia, algum tipo de diarreia crônica. Então, ele provavelmente pode ter algum tipo de doença inflamatória intestinal. Mas eu não fiquei segura dos colegas fazerem a colonoscopia. Não me senti segura. Então, vamos tratar. Até hoje ele tá lindo. Tratamos. Não tem diagnóstico fechado. Insuficiência renal. A gente sabe que na insuficiência renal tem muito lixo metabólico que aquele paciente não consegue se livrar, né? Então, aquilo ali vai cair no intestino, quebra a barreira, defeca sangue, tá? Então, o que a gente faz? Tenta diminuir esse lixo metabólico, né, com dieta, com modulação, e aí isso cessa, né? Neoplasias, diarreia, Eu peguei uma paciente que ela tava com vômitos crônicos e diarreia sanguinolenta. Bora investigar, investiga. H. pylori, né? A gente sabe, gente, que o H. pylori, ele já faz parte da microbiota lá do estômago, já tá lá lindo. Só que né, esse paciente ele começou a expressar a sintomatologia do H. pylori porque ela estava com a imunidade muito baixa. Quando o animal tá lindo, com imunidade alta, o H. pylori fica lá. Eu falo pylori não, eu falo pylori, gente, mas não é pylori, tá? É o Helicobacter, né? Eles têm o próprio H. pylori deles, tá? Só para facilitar o entendimento. Tá bom, gente? Então, como a imunidade desse paciente estava muito baixa, então esse Helicobacter ele se expressou. Ela estava vomitando até a alma dela. Logo, quando fizemos a biópsia e acusou o H. pylori, também fizemos, né, o exame para ver se ela não tinha algum tipo de câncer. Né? A gente sabe que o Helicobacter ele pode, né, oportunizar, facilitar o desenvolvimento de neoplasias. E bingo, né? Essa paciente ela estava com linfoma. Tá? Ela estava com linfoma. Então, a diarreia dela, crônica. Então, vocês estão vendo que não é num primeiro momento que a gente faz o diagnóstico? Não é, gente. Às vezes vai demorar o diagnóstico. Mas tudo que a gente estava tratando ela não estava dando certo. Nada estava dando certo. E não ia dar mesmo. Porque o linfoma dela já tinha tomado o intestino. Então, vocês estão percebendo como é que é o curso da doença crônica? Né? Quando a gente trata, mesmo sem diagnóstico, né? E funciona. Eu tenho pacientes aqui que não têm diagnóstico fechado, eles estão lindos até hoje. Mas algumas vezes isso não acontece. Porque depende da doença que esse animal tem, aí vai dar errado. E para aqueles que têm já o diagnóstico fechado ou não, mas a gente sabe que tem alguma coisa crônica ali que faz esse animal ter diarreias crônicas, tá? Qual é o objetivo? Espaçar crises, tá? Porque por mais que a diarreia seja crônica, dependendo do que está acontecendo ali, né? Essa diarreia, ela pode agudizar e vir de uma forma muito violenta. Então, os pacientes que têm doenças renais crônicas, neoplasias, né, algum tipo de hepatopatia, tá? Doença inflamatória intestinal, o foco é espaçar crises, porque isso aí não tem cura, tá? Essas doenças que eu tô falando aqui, tá? Não tem cura. Então, o foco é espaçar crises. Tá bom, gente? Então, o curso da doença aguda é aquela rapidinha, ela já mostra a cara dela, né? Dá a tapa logo, tá? E a doença crônica, que é aquela sonsa, né? Que é falciane. Tá lá, mas não quer, entendeu? É tipo isso. Bom, agora vamos a algumas características, calma, que as fotos das fezes já estão chegando. Vamos a algumas características, né, das doenças do intestino delgado e do intestino grosso que se expressam nas fezes, tá? Eu sempre falo pra vocês, gente, que as fezes é o termômetro do que tá acontecendo no intestino delgado, tá? Tem vídeo aqui no canal falando das fezes, só das fezes, tá? Então, umas ressalvas que eu queria fazer aqui. Por exemplo, a perda de peso e a desnutrição, né, ela vem muito do intestino delgado. Por quê? Porque o intestino delgado, gente, ele serve para absorver. Ele é o maior órgão, né, que absorve os nutrientes. Então, se eu tenho alguma doença do intestino delgado, eu não vou ter absorção de nutrientes. Então, esses nutrientes, eles vão passar reto. É por isso que a gente vê aquele cocô monstro lá no chão, né, com aquele volume fecal gigantesco, aquela diarreia, que é só aquele aguaceiro, porque tem algum problema no intestino delgado. Já no intestino grosso, isso não acontece.
Não acontece a perda de peso, a desidratação, né? Aquela desnutrição horrível, né? E aquele volume monstro fecal. No intestino grosso, quando tem doença do intestino grosso, isso não acontece, gente, tá? Porque se eu tenho uma doença do intestino grosso, o intestino delgado, que tá lindo, tá saudável, ele já absorveu, ele já fez tudo lindo ali. Por isso que a perda de fezes, de desidratação, né, de peso, ela vem de intestino delgado e não de intestino grosso, entendeu? Se eu tenho uma doença do intestino grosso, tudo é muito, ó, piquititico, tudo é muito pequenininho. Porque o intestino grosso, ele só absorve o resquício que o intestino delgado não conseguiu, mas geralmente o intestino delgado, que está saudável, ele já faz isso. É por isso que as fezes do intestino grosso é pequenininho, né? E a desidratação, a perda de peso, não tem muito quando a doença é de intestino grosso. Entendeu? Então, de intestino grosso, gente, por exemplo, em colites, que é o que eu mais pego aqui, né? As fezes não são violentas, não tem um volume fecal muito grande, entendeu? Não tem. É que cocô pentelho que fica ali saindo chato, entendeu? Intestino grosso, é isso, tá? Com relação a sangue, gente, quando a gente vê aquele sangue do intestino delgado, né? A gente sabe que aquele sangue é aquele sangue preto. Entendeu? Porque o que não conseguiu ser absorvido no intestino delgado, aonde está a doença, vai conseguir ser absorvido no intestino grosso. É por isso que as fezes, né, de intestino delgado, do intestino delgado que está doente, as fezes saem enegrecidas, tá? Porque já é um sangue digerido, que é o que a gente chama de melena, tá? Agora, quando a doença é do intestino grosso, a cor dessas fezes, ela vem viva, aquele sangue vivo. Porque o sangue que está saindo ali do intestino grosso, ele não vai ser digerido por ninguém. Ele não vai ser digerido por ninguém. Então, o sangue do intestino grosso, né, que tá doente, sai vivo, tá? Então, o sangue do intestino delgado, que está doente, o sangue vai sair enegrecido. Por quê? Porque o que o delgado não conseguiu fazer, o grosso conseguiu fazer. É por isso que as fezes saem negras. E se tem doença do intestino grosso, as fezes já saem mais com sangue vivo, porque ninguém vai absorver nada, gente. Acabou ali no intestino grosso, é o final, tá? Ficou claro isso aí, gente, tá? E o muco no intestino delgado é incomum, no intestino grosso é mais frequente, né? E estresse, né? Eu pego diarreias aqui por estresse também. Tá? Então, do intestino grosso, essas diarreias por estresse é muito mais comum. Eu tenho um paciente que ele tem isso, tá? E já no intestino delgado não é muito comum. Pronto, bateram um print, gente? Batam um print, para vocês terem guardadinho aí na casa de vocês, tá? Ali, quando eu falei, né, que as fezes são um termômetro, né, para saber como é que tá a saúde do intestino delgado, do intestino grosso também, tá, gente? Ah, ainda estou convalescendo, tá bom? É do intestino em geral, tá bom? Agora sim, vamos lá, gente. Olha esse cocô aqui, dá só uma olhada nesse cocô aqui, tá? Isso aqui é um paciente meu. Quem vê essas fezes aqui, né? Meu Deus, sangue agora. Taca antibiótico, né? Giardicídia. A primeira coisa que vem na cabeça é giardicídia, é sulfa, metoxazol com trimetropin. Ai! Nada disso, tá? Isso aqui é um paciente meu que ele tem algum tipo de colite crônica. Ele não tem diagnóstico fechado. Ele tem algum tipo de colite crônica. Eu já estou com ele há mais de 1 ano e ele tá, ó, lindo. Então, qual é a ordem que a gente precisa raciocinar antes de usar o antibiótico? Eu não usei antibiótico nesse paciente. E olha que o cocô dele tá sanguinolento. Mas eu não usei antibiótico. E ele nem pode usar antibiótico. E eu acho que quando tentar usar o antibiótico, o negócio desandou de vez. Então, vocês estão vendo, gente, que nem tudo é antibiótico. Entendeu? Tô dizendo que o antibiótico não é necessário nunca, não estou falando isso. Eu estou falando que a primeira linha de raciocínio não é antibiótico. Não é, tá? Então, quando vocês veem um cocô desse jeito aqui, qual é a linha de raciocínio que vocês têm que fazer primeiro, né? Primeiro vai fazer uma hidratação, porque o animal desidrata, né? Principalmente no do intestino delgado, isso aqui é do intestino grosso, tá? Mas principalmente do intestino delgado, você vai fazer uma hidratação ali, porque você perde, né? Você tá perdendo.
uma hidratação, vai fazer probiótico, vai fazer dietas, né? No máximo ali um anti-inflamatório. Esse é o raciocínio. É assim que você vai pensar primeiro, tá? Principalmente pacientes com doença de intestino grosso, tá? Principalmente. E é claro que a gente faz do intestino delgado também, tá? Por que eu falo principalmente do intestino grosso? Porque mesmo a gente vendo sangue e tudo mais, gente, não é necessário fazer antibiótico. Não é, tá? Esse aqui é um paciente meu, como já havia falado pra vocês, que ele tava defecando desse jeito esquisito aqui há milhões de séculos. Foi essa tutora aqui que não se sentiu segura em fazer a colonoscopia, endoscopia, porque ela não estava se sentindo segura nos profissionais. Eu falei, então não tem como fechar diagnóstico, então vamos tratar com o que dá, né? E fazer o diagnóstico medicamentoso, que foi o que a gente fez, né? Eu consegui segurar essa inflamação intestinal nesse paciente por 1 ano sem corticoide, sem nada. Depois de 1 ano o negócio começou a desandar e fizemos o corticoide. Ele ficou lindo. E no desmame, ele também tá lindíssimo, tá? A gente conversou, acho que foi há 2 semanas atrás, ou semana passada, ela, doutora, consegui diminuir mais ainda, né, o corticoide. E ele tá nessa menor dose. É uma dose extremamente ridícula de mínima. Ele tá. Entendeu? Tem diagnóstico fechado com biópsia histopatológico? Não tem, gente. Entendeu? Mas através do tratamento, olha, 1 ano. Lembra que eu falei pra vocês? Não dá pra fazer, às vezes, o diagnóstico numa consulta, numa primeira interna, não dá. Porque tem doenças que são muito silenciosas, tá? Então, depois de 1 ano, aí é que a gente sabe, olha, realmente, conseguimos segurar ali por 1 ano, com modulação, com dieta, tudo lindo, calculado, balanceado, mas nem assim estava dando. E olha que segurou por muito tempo. E aí, enfim, teve que usar o corticoide, ele tá na menor dose e ele tá lindo. Então, fecha-se o diagnóstico de doença inflamatória intestinal, né, de algum tipo de colite, neste paciente. E ressaltando mais uma vez, esse paciente que vocês acabaram de ver, eu não fiz antibiótico terapia, tá? Não fiz, não precisa, tá? Bom, esse paciente que vocês estão vendo, com esse cocô aqui amarelado, com muco, com rastro de sangue, né? Ora um cocô amarelo, ora um cocô enegrecido, tá, gente? Isso aqui é de uma outra paciente minha, ela tem diagnóstico fechado, ela foi biopsada real e oficial, com histopatológico e tudo mais, tá? Ela tem doença inflamatória intestinal na parte do ilho, né? Da parte do ilho, e também do cólon, do intestino grosso. Então, ela tem doença inflamatória intestinal de intestino delgado, mas a parte mais baixa do intestino delgado e do intestino grosso, tá? Esse cocô que vocês estão vendo aqui, não usei antibiótico. Não usei. E até hoje, ela tá só na dieta e na modulação. Até hoje, a gente tá conseguindo segurar bem. Essa outra paciente minha aqui, também com as fezes sanguinolentas, como vocês estão vendo, tá, pessoal? Em poucas quantidades. A tutora veio pra mim dizendo que ela, né, vomitava muito, tinha crises de fezes sanguinolentas horríveis, né? E durante muito tempo, né? Então, vocês estão vendo aqui que a maioria das fezes sanguinolentas que eu pego são fezes de curso crônico, tá, gente? Tudo isso aqui que eu tô apresentando pra vocês são pacientes que estão há meses a anos defecando desse jeito aqui, tá? E nenhum deles eu precisei usar antibiótico. Então, essa minha paciente aqui, ela veio com essa queixa, né? E também não usei antibiótico. Nós estamos fazendo dieta nela até hoje. Conversei com ela semana passada, ela tá ótima, né? E a modulação. Esse outro cocô aqui de baixo, que vocês estão vendo, gente, um mais durinho, mais com muco, a tutora tinha falado pra mim que ela tinha parado com a modulação. Pois volte com a modulação, porque ela não pode, parar, né, gente? Ela não pode ficar sem modulação, tá? Mas eu sei também, pessoal, que ninguém tá em Nárnia, né? Eu sei, alguns tutores meus falam pra mim, doutora, não consegui comprar esse mês, mas mês que vem, maravilha, gente, eu não preciso botar peso numa situação que já é pesada, tá? É claro que a gente fala ali, né, a verdade, a realidade, num tom de brincadeira e num tom de empatia, né? Eu falei pra ela, volte, cuide, a senhora cuide de voltar. Ela, não, doutora, já vou providenciar. Entendeu, gente? Ela falou que estava tendo algumas restrições ali financeiras, aconteceram muitas coisas, circunstâncias da vida, então dá aquela parada, né? Mas depois volte quando vocês puderem, tá, gente? O curso é crônico, tá? O que quer que o animal tenha, doença hepática, renal, doença inflamatória intestinal, câncer, alguma coisa, são pacientes crônicos. Então, a modulação não pode parar, tá bom? Se deu uma pausa, é aquela pausa ali, né? Porque teve que dar, mas quando puder,
volte, tá bom? Esse aqui, um outro paciente meu, que chegou pra mim, já vindo de vários nutricionistas, né? O tutor tava achando que a dieta tava com alguns excessos ali, de alguns ingredientes e tudo mais. Ele falou, doutora, me ajuda, né? Esse paciente já fazia a modulação, né, gente? Cada médico tem o seu jeitinho de fazer a modulação, né? Não era exatamente como a minha. Tinha algumas coisas ali do jeito que eu faço, mas não tava igual. E aí ele falou, doutora, tem como me ajudar? Porque esse cocô aqui eu não aguento mais. Tempão com esse cocô desse jeito aqui, tá, gente? E aí o que fizemos? Ajustamos a dieta dele, tá? Ele tava muito preocupado com alguns ingredientes. Eu falei, não, vamos tentar, porque precisa fechar a dieta e eu preciso desse ingrediente. Então, beleza. Deu certo nessa parte. Calculei, balanceei tudo direitinho, né? Fiz a minha modulação, mas presta atenção. Ele tinha crises diarreicas quando ele estava com estresse ou muito ansioso. Então, eu falei pra ele, vamos ter que dar um jeito nesse estresse dele aí, tá bom? E ver como é que ele vai reagir à modulação. Beleza. Quando a gente começou a fazer a modulação, pessoal, o tutor estava percebendo que alguns ingredientes da modulação, nem tudo é flores, né? A esmagadora maioria, a gente se dá muito bem com a modulação. Outros animais não vão se dar bem com 100% dos elementos da modulação. Aí o que ele falou? Doutor, eu acho que o estresse eu já tô conseguindo, né? Já saquei. Mas eu acho que tem alguma coisa na modulação que o corpo dele não tá gostando. Então, nós tiramos 2 elementos. Ele falou assim, doutor, eu acho que são 2 elementos que tá dando BO. Beleza. Retiramos esses 2 elementos que o tutor tava suspeitando. Bingo. O cocô dele, ó, ficou lindo. Que é sempre que eu falo pra vocês aqui. Às vezes o sonho da gente com a modulação não é o sonho do intestino do animal. Então tem que respeitar. Não usei antibiótico nesse animal e até hoje ele tá, ó, lindo. Agora vamos ver esse último paciente aqui, tá, gente? Esse paciente meu aqui, ele tem um monte de coisa, tá? Ele é nefropata, doença renal crônica, causa diarreia. Ele é cardiopata, doença cardíaca, se não tiver com as medicações ajustadas, vai dar diarreia. Ele tem hipotiroidismo, tá? Ele tem doenças alérgicas também. Algum tipo de doença alérgica alimentar, tá? E a doença inflamatória intestinal, tá? Então, vocês estão vendo que ele tem um monte de coisa. Tudo pra ajudar. Então, olha a diarreia dele, violenta, né? Sanguinolenta, hora sanguinolenta, hora, né? Com aquele muco amarelão, igual um vatapá. Tá? Eu usei antibiótico nesse animal aqui? Não. Também não usei. E olha que a diarreia dele é sinistra, sangue puro, né? De vez em quando vem com sangue, outra não. Não usei antibiótico também, gente. Eu não usei antibiótico. Eu tenho que ir na raiz. E olha que ele tem um monte de raiz problemática aí, né? Então, eu fiz um cardápio, não tinha nem usado modulação ainda, tá? Eu fiz um cardápio para ele, para um paciente que ele é renal, para um paciente que ele tem problema de inflamação intestinal. Fiz um cardápio. Eu juntei essas doenças tudo que ele tem. E fiz o cardápio. Olha como é que ficaram as fezes. E isso sem modulação. Por isso que eu falo pra vocês, gente, a saúde do animal começa pelo alimento, não é pelo corticoide, não é pelo remédio, não é. Entendeu? É pelo alimento. Então, nem com modulação ele tava. Só com a alimentação. A tutora ficou morta de feliz. Morta de feliz. Então, só com a alimentação a gente conseguiu fazer com que as fezes dele ficassem lindas, perfeitas. Só que aí, gente, quando chegou o suplemento que a gente põe na comida, né, pra fechar a dieta direitinho, ele teve uma alergia a alguns componentes do suplemento. E aí, gente, o negócio desandou, né? Aí espera mais um pouco, a pele explodiu, né, coçou até morrer, deu problema, como coça o olho, né, deu um problema na úlcera, deu problema na córnea, né? Deu úlcera de córnea no olho do paciente, então teve que parar, teve que dar uma pausada ali no suplemento, né? E recomeçar tudo de novo. Por isso que a gente fala, vocês precisam ter paciência, tá? Porque até o médico veterinário, ele não pode ser responsável por como aquele animal vai reagir, porque até o momento a gente nunca soube que ele era alérgico, né, a alguns componentes do suplemento. Daí eu tive que mudar o suplemento, né, para aí sim a gente não ter mais aquele gatilho de explodir a pele dele como foi do suplemento anterior, tá? E agora que ela vai começar a modulação. Falei com ela essa semana também. Ela vai começar a modulação agora. Vamos aguardar.
Mais uma vez, todos esses pacientes que vocês viram com todas essas fezes horríveis aqui, sanguinolenta, pastosa, parecendo vatapá ou não usei antibiótico. Não usei antibiótico, tá? Tudo foi com o raciocínio inteligente até, normalizar. Tô falando que não é para usar antibiótico nunca? Claro que não, gente. Vai ter casos, assim como já teve casos, que eu tive que usar antibiótico num paciente com diarreias como essas aqui. Mas há critérios para você usar o antibiótico. Não é porque você viu que é sangue e já usa logo. Não. Tem critérios e você precisa seguir esses critérios. Eu vou já falar aqui. Tá? Então, mais uma vez, nenhum desses pacientes eu usei antibiótico. Eu tô colocando todos esses artigos aqui, gente, para vocês verem que tudo isso aqui que eu tô falando é baseado nesses artigos aqui. Consenso de diarreia, blá, blá, blá. Entendeu? E todos eles desencorajam a gente a tratar antibiótico como primeira opção. Até quando você vai usar antibiótico, ali, porque você não tá sabendo disso, que eu tô falando aqui, mas agora você tá sabendo, você vai usar um antibiótico, você piora o quadro, gente. Porque antibióticos quebram a barreira intestinal. Antibióticos causam desbiose, entendeu? É claro que você vai ter o senso ali para usar, e ver esses critérios que você deve usar o antibiótico. Porque entre a morte do animal e quebrar a barreira, eu não tô nem aí para essa barreira, gente. Eu meto o pé na porta, destruo essa barreira inteira, mas eu prefiro salvar esse animal, porque ele tem uma outra condição que tá fazendo com que ele tenha uma morte rápida. Então, entre uma morte rápida, que eu sei que se eu não tratar com antibiótico, e quebrar a barreira, eu quebro essa barreira, não tô nem aí. Então vai ter situações que a gente vai ter que escolher, mesmo correndo risco de alguma coisa acontecer, tá? Mas o vídeo todo que eu tô falando aqui com vocês, não é esse o ponto. O ponto é eu não pegar um antibiótico e tratar esse paciente com essas diarreias que vocês viram aqui como primeira opção. Antibiótico não é primeira opção, não é. Tá? Você vai investigar tudo aquilo que eu já conversei, aí você vai ver se você vai usar ou não. Esse estudo aqui, gente, que eu tô mostrando pra vocês, viu claramente que mesmo você usando antibiótico, metronidazol, amoxicilina, clavulanato de potássio, mesmo você usando, não influenciou em nada. Porque esses pacientes aqui do estudo não estavam dentro dos critérios que você deve usar antibiótico. São diarreias comuns, com sangue, mas é diarreia comum, entendeu? Esses antibióticos não influenciaram em nada, nem na taxa de mortalidade, nem na gravidade dos sinais clínicos. Não influenciou em nada. Então você fica dando antibiótico desnecessariamente. Um paciente não precisa, num primeiro momento. Não precisa, tá? Tá bom, doutor. Agora, quando que eu tenho que usar antibiótico? Você só vai usar antibiótico nessas diarreias que vocês viram aqui, tá? Logicamente, se esse animal tiver, presta atenção nos critérios, tá? Vou até ler aqui para não perder. Se esse animal tiver febre, tá? Se ele tiver febre, se ele tiver evidências de septicemia. E quais são essas evidências de septicemia, Estado mental deprimido, taquicardia, tá? Pressão arterial baixa, taquipneia, respiração muito ofegante, temperatura maior que 39,5, valor de leucócitos ali muito, muito, muito baixo ou muito, 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 muito alto, tá? Tratamento, paciente que tem tratamento com imunossupressores, uma queda de leucócitos assim abaixo da linha da miséria, pacientes que têm shunt porta-sistêmico e disfunção hepática. Aí eu uso antibiótico, bom dia. Aí eu uso antibiótico. Entendeu? Como eu peguei um paciente que tinha doença renal crônica pesadíssima, juntamente com uma doença inflamatória intestinal pesadíssima, a imunidade, a gente lê os exames ali, tudo abaixo da linha da miséria, aí eu vou usar. Tava perdendo muito sangue, tava perdendo muita água, tava assim, ó, chupado, cheio de doença junto, febre, aí eu tive que usar. Porque entrou nesses critérios. Entendeu? Então, gente, às vezes, algumas doenças a gente vai ter que usar. Mas, de novo, o vídeo aqui é para que você não use o antibiótico no primeiro momento, tá? Agora, se no primeiro momento, chegou no consultório, tu tá vendo o animal com todos os critérios, aí você já usa de cara. Já usa de cara o antibiótico. Pacientes que têm parvovirose,
Como é que eles ficam? Beirando a morte, gente. Porque defecar sangue é horrível. Entendeu? A alma toda dele lá tá vermelha, lá no chão. Aí você usa. Em casos de parvovirose, você usa. Em casos, né, confirmativos ali de salmonelose, de clostridiose, né, Clostridium perfringens, entendeu? Escherichia coli louca lá, uma infecção bacteriana, né, dessas bactérias que eu tô falando aqui, né, Escherichia coli, Clostridium, salmonella, aí você usa, entendeu? Porque a febre vai estar, ó, taquicardia, taquipneia, hipotensão, vai estar bombando, aí você usa, entendeu? Mas tem uma ressalva. Se você tiver pacientes que têm, né, infecção por uma dessas bactérias aqui e não tem sintomatologia, dessas bactérias que eu acabei de falar, e não tem sintomatologia, não apresenta sinais, aí você não usa. Mesmo que o teste esteja dizendo, olha, deu isso. Olha esse teste aqui que uma paciente minha do Canadá fez no gato dela. Que ele tava com uma diarreia que não acabava nunca, sem fim. Né? Tava com clostridium. Com clostridium. Ela não usou antibiótico. Ela só fez ali a reposição de bactérias benéficas para competir com o clostridium, ele ficar, ó, quietinho lá na dele, ou vaza. Porque o gatinho dela não tinha sintomatologia. E é exatamente isso que os consensos falam pra gente. Mesmo, né, os consensos falam. Essas 3 bactérias, Salmonella, Clostridium e Escherichia coli. Tá louca lá? Deu positivo? Né? E o animal está dentro dos critérios que eu falei? Trata antibiótico. Mas se ele tiver uma dessas bactérias e não tem sintomatologia clínica, não trata. É isso que os consensos falam. Tá? Então aqui, mais uma vez, né, o resultado da minha paciente, né, que ela fez no gatinho dela, não tinha sintoma nenhum, ela não tratou e tinha dado Clostridium. Então, qual é o raciocínio que eu preciso ter num primeiro momento que o paciente chega com essas diarreias aí, né, aguda, crônica, bababá. Diarreia, chegou com diarreia, né, não sei o que tá acontecendo, chegou com diarreia. Você vai ver ali, né, se essa diarreia ela é de curso agudo ou crônico, já conversamos aqui. Mas o primeiro passo que você vai fazer é fazer uma fluidoterapia, vai fazer reposição de microbiota, né, com probióticos, tá? Você pode fazer prebióticos também, dietas, podendo ser alimentação natural ou rações, tá aqui, ó. As rações que a gente usa, aquele tutor que não consegue fazer alimentação natural, né, mas compra uma ração, olha, ração low fat, dependendo do que é também, porque tem ração gastrointestinal low fat, tem ração gastrointestinal high fiber, né, alta fibra. Isso aqui tudo tem pra cão e pra gato, tá, gente? Tem ração seca e o patê. Tô dando os exemplos aqui, mas tem para as 2 espécies, tá? Que mais? Aí ração da VetLife, né? Essas rações aqui gastrointestinais, tá? Então, o passo é esse. Fluido, reposição de flora. Se o animal estiver vomitando, aí faz antiemético, né? O que tá tendo lá, você vai fazendo. Vai tratando os sintomas. Que aí é o tempo que você tá investigando, tá? E aí, probióticos e dieta. É esse que é o raciocínio. Aí depois, se precisar, aí sim, você pode fazer a antibiótico terapia, às vezes sem o animal estar dentro dos critérios para usar antibiótico. Porque existe, gente, uma enteropatia que se chama enteropatia, né, enterite ali, responsiva a antibióticos. Então, tem algumas doenças, né, intestinais que sim, elas só melhoram com o antibiótico. Mas até você chegar lá, olha o caminho que você tem que passar primeiro. Porque eu não posso tratar diarreias crônicas, gente, ou agudas ou crônicas, metendo o pé na porta. Eu não posso fazer isso. Quando você namora, você não vai dizendo eu te amo. Se bem que hoje tá estranho, né? Mas o do normal, do ser humano, não é dizer eu te amo num primeiro momento, entendeu? Você vai sentindo, conhecendo o corpo do paciente, né? Aí você pega e você faz, tá? Então, gente, qual é a conclusão da nossa conversa? Não usar, né? Já botei o passo a passo aqui, né? E a conclusão é não usar antibiótico no primeiro momento, é o que os consensos falam, não usar antibiótico no primeiro momento,
vai naquele passo a passo, tá? Vai na hidratação, na fluidoterapia, nos probióticos, nas dietas, alimentação natural, modulação, ou rações específicas com modulação, prebióticos, antieméticos, né? Você vai ali naquele caminho primeiro, né? E se o animal não tá dentro desses critérios, não precisa usar antibiótico. Agora, vai chegar no primeiro momento que ele já vai estar de cara dentro dos critérios. Aí você usa, caso de parvovirose, aquelas bactérias loucas lá que eu já falei aqui, né? Que às vezes eles vêm com uma infecção bacteriana pesadíssima, aí já entra logo com antibiótico. Mas porque está juntamente com manifestações clínicas, né? Com evidências de sepsia ali. Aí você usa. Porque mesmo com essas bactérias, às vezes o animal não está apresentando sintomatologia, então você não usa, tá? E por fim, se você fez todo aquele passo a passo, né? E nada está respondendo, tá? Você faz antibiótico terapia, que provavelmente esse paciente deve ter ali uma enterite responsiva a antibióticos. Aí você faz ali antibiótico terapia, 2, 3 semanas, o médico é que vai decidir. E aí se responder, bingo, a diarreia crônica dele responde a antibióticos. E aí você usa. Entendeu? Esse é o resumão da ópera, gente. É o resumão da ópera. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma aula aí gigantesca, né? Principalmente para os alunos, para os tutores inteligentes que querem aprender para conversar com seus médicos e para os meus colegas que consideram a minha opinião, né? Que eu compartilho aqui, gente, bastante a minha experiência, tá? Eu compartilho demais a minha experiência aqui com vocês. Tá bom? E é claro, vocês não podem esquecer disso aqui, tudo que eu tô falando, gente, é claro que vocês não vão esquecer, né, de fazer exames, tá? Tem que fazer exame, tem que fazer hemograma completo, perfil bioquímico, tá? Tem que fazer exame de fezes, né? Porque às vezes você tá achando que é diarreia por causa de doença inflamatória intestinal, umas doenças assim lá, entendeu? Aí vai ver, é tricúris. Então você tem que fazer um copro parasitológico, tá? Então você precisa, tudo isso aqui que eu falei, gente, você precisa fazer os exames complementares, tá? Não é só no olho, não. Precisa de exame, tá? Então, não deixe de fazer os exames, tá? E uma última coisa, gente. Hoje em dia, o tratamento para giardia não é metronidazol. Não é o tratamento de primeira eleição. Ele pode vir num segundo ou terceiro momento. Mas o tratamento de primeira eleição não é antibiótico terapia. Não é. Agora mesmo, né, eu conversando aqui com vocês, uma colega médica veterinária, gente, o pessoal que trata giardicite com antibiótico direto, né, destruindo a barreira intestinal, causando uma disbiose violenta, não é o tratamento de primeira linha, gente, tá? Pode vir, mas lá depois, mas no primeiro momento não é. Tem vídeo aqui no canal de giardia, os meus 2 gatos pegaram giardia, gente, foi acho que 3 semanas na luta, entendeu? E não foi com antibiótico. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. A gente se vê semana que vem, tá? Cuidado aí, final de semana, responsabilidade, prudência, tá bom? Pra gente ter a nossa conversinha de segunda-feira. Beijo pra vocês. Tchau.